Só baixar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos, mais uma live. Já estou fazendo aqui o compartilhamento para a galerinha que sempre me acompanha. Vamos que vamos. Pronto. Tá aqui já. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é top. A gente vai falar de algo muito interessante. Falar sobre essa crença. Deixa eu virar aqui a câmera. Cadê? Deixa eu virar para cá pra ver. Falar do bem e do mal. Falar como surgiu essa crença, livre-arbítrio. E hoje a gente vai refutar o livre-arbítrio hoje, totalmente. Tem crente aí para subir aí? Pede para subir. Hoje é dia de refutar, de uma vez por toda, o livre-arbítrio. E o questionamento é: você... Seja bem-vindo, Fabrício, que já está ao vivo aqui comigo já. Branca, Billy, Fabrício, seja bem-vindo. Gesimar, é isso mesmo, Gesimar. Marília Veloso, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar. Bom dia, Fabrício, bom dia, Branca. Já fiz meu papel, já compartilhei a live. Compartilha a live também. Curta bastante, dedinho na tela para Gesimar, bom dia. Dedinho na tela. Para ver se aparece algum cristão pra gente... Hoje eu quero debater, no caso, em relação ao bem e o mal. A gente vai refutar de uma vez por todas o livre-arbítrio. Outra coisa importante é as lives estão sendo gravadas, estão ficando salvas lá no canal do YouTube, estão sendo compartilhadas no canal do YouTube. Então tá muito top. Tem uma live que eu postei lá que tá sendo bastante visada, tá bom? Você entra no meu perfil aqui mesmo no TikTok, já clica lá, já vai direto, já se inscreva, assista os vídeos. Vou tentar postar todas as lives lá, tá? E é importante, quem subir aqui agora, daqui pra frente, a gente vai ter esse combinado, tá? Pior que tipo, só aparece a voz da pessoa, né, no caso, não aparece rosto nem nada, mas é importante a gente combinar isso, tá bom? O que acontece? Eu quero que suba algum religioso, algum cristão, porque o que eu quero saber é o seguinte: vocês falam muito de livre-arbítrio. Ah, você é livre, você é livre, você é livre. E o primeiro ponto é o seguinte: você escolheu ser um pecador? Na minha visão, você escolheu sim. Mas tem um detalhe: você não escolheu, presta atenção, você não escolheu ser um pecador, porque na visão da religião, você é pecador por causa de Adão e Eva. Então você já nasce pecador. Você não escolhe ser um pecador. E cadê o seu livre-arbítrio? Cadê o seu livre-arbítrio? Se você já nasce sendo pecador, você já nasce culpado na doutrina de vocês. Onde está o livre-arbítrio? Então hoje é dia da gente refutar de uma vez por todas o livre-arbítrio. Nós temos aqui dois arquétipos, né? O arquétipo que representa o mal, o arquétipo que representa o bem. No caso, a Thalita colocou exatamente. Você escolheu ser um pecador? Você fala assim, eu quero ser um pecador. Você não é livre para escolher se você é um pecador ou não. Você já nasce pecador. Na visão do religioso, você já nasce um pecador. Se tem um crente, tem 300 seguidores,
quer subir na live pra gente debater esse assunto, suba. Você que é muito inteligente, que entende de Bíblia, para você mostrar para mim. Bom dia, Beto. Para você mostrar para mim o seu livre-arbítrio. Porque, tipo, na minha visão, só tem liberdade mesmo quem tá fora da tua religião. Só tem livre-arbítrio quem está fora da tua religião. Quem tá dentro da tua religião já nasce escravo, já nasce um pecador. Entendeu? Já nasce um culpado. Fabrício colocou fato. Então, galerinha, vamos curtir bastante para ver se aparece um religioso, um crente. Eu também nunca pequei. Não nasci pecador, nunca pequei. Agora o religioso já nasceu pecador. Outra coisa interessante nesses... Obrigado, Michele. Ó, nesse caso aqui, outra coisa interessante, quero entender no que você acredita para eu conhecer você. Eu sou agnóstico. Nem afirmo, nem excluo a existência de um Criador. Mas tenho certeza que o Criador da Bíblia é palhaçada, tá bom? O Criador da Bíblia, o Criador que se diz, o Criador bíblico, que se diz o Deus, o Criador de tudo. Você conhece ele? Então esse cara, ele não tem a mínima chance de ser o Criador desse mundo, desse universo. Já bebi das águas do ateísmo, já fui ateu já. Teve uma coisinha que eu não me encaixei no ateísmo. Muito jovem para entender isso, tá bom. Galera, quem lembra que eu falei em relação a isso? Mas Wilson, se você quiser subir aí para você me explicar, sobe aí. Tem 1000 seguidores. Sobe aí para me explicar. Sobe aí para você me explicar como é que funciona. Oi, Thalita. Seja bem-vinda. Bom dia, minha querida. Bom dia. Cara, eu não vejo nada, presbitério, eu não vejo nada diferente disso não, cara. Por quê? Você é diferente? Você não nasce, cresce, vive e morre? Ou você é diferente dos seres humanos? Como é que é? Você é um alienígena? Tipo, se você se cortar, sai sangue? Não? Sente dor? Como assim? Ou Como assim? anestesiado? Como assim que você foi ateu? Quando a gente é ateu, a gente nega a existência de qualquer De divindade, qualquer qualquer coisa divindade. sobrenatural, Isso, e exatamente. entende, É bem e estudado. entende, e entende que isso tudo de sobrenatural e tal são explicações das pessoas para fazer o famoso Deus nas lacunas, né? De colocar alguma Perfeito, Thalita. divindade em algo que não conhece. Perfeito. Eu admiro muito o ateu e eu me identifico muito com o ateu. A gente se dá super bem. Você, Você conhece o BGBL? sim, já subiu aqui na live já conversei com ele já. Ai, é maravilhoso. É show de bola, é top demais. Você é ateia? Eu sou, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o que não deixou ser ateu, o Thalita, é que, tipo assim, cara, eu olho pro universo e sim, eu enxergo algo interessante no universo. Eu acredito que tenha algo por trás do universo. Tipo, que alguém criou, tá ligado? Só que, tipo assim, eu não sou aquele crente que fica te julgando, que diz que tu vai pro inferno. Nem inferno eu acredito, na verdade. Não acredito em diabo, entendeu? Então, tipo assim, tudo que tem a ver com a religião, eu sou contra, eu sou antirreligioso, tá? Tudo. Principalmente a religião que se diz a dona da verdade. Quem é essa religião que se diz a dona da verdade? Que todas as outras religiões são erradas, só ela que acerta. Eu sou o caminho e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, essa religião é a principal de todas, que julga todo mundo, que julga
as outras religiões, que julga eu que não acredito nessa religião, que julga você que é ateia, que julga... Então, assim, cara, as outras religiões são tranquilas. Eu já observei isso. As outras religiões são bem tranquilas. Não tem julgamento, tá? Eu não sei se, tipo, no meio deles existe isso, mas pelo que eu vejo nas redes sociais, não vejo esses ataques, essas brigas, igual eu vejo no meio religioso cristão, entendeu? Candomblé fala isso, fala para os evangélicos. Esse aqui deve ser um religioso. Ontem entrou um cara aqui, tipo, aí tinha duas pessoas de outra religião. E esse cara, ele ficou puto. Ficou puto porque eu tava metendo o pau no Deus da Bíblia e não tava falando das outras religiões. Ele ficou com muito ciúme. Ah, mas por que você não fala? Não sei o quê. É porque eu não quero, eu sou livre, eu falo do que eu quiser. Eu não quero falar. Aí a Então, religião que enche o saco é o cristianismo, né? e é isso que eu expliquei pra ele. A religião que me fez sofrer, que entrou na minha mente, foi o cristianismo. Não foi o candomblé, não foi a Umbanda, não foi as outras religiões, foi essa religião. E eu quero falar dela. Eu quero falar das outras. Você acredita nas outras? Não acredito nas outras. Não acredito em deuses criados pelo homem, não acredito nisso. Mas eu quero Você acredita em falar quê? diretamente da Bíblia. Hã? Você acredita em quê? Eu costumo dizer, Thalita, que eu acredito no Deus da realidade. Qual é o Deus da realidade? Deus da realidade levanta a sua bunda e vá fazer o que tem que ser feito, tá? Se alguém vir pra cima de você, você tem que se defender. Esse é o Deus da realidade. Não tem esse negócio de, eu vou ser curado, que Deus vai me dar um carro, vai me dar uma casa, que vai acontecer isso, que o pastor vai pôr a mão sobre o meu tumor e vai sumir. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus da realidade. Um Deus que eu costumo dizer que o Deus da realidade é o Deus que não está nem aí. Porque você faz ou deixa de fazer, se você Esse Deus, na come, se não realidade, ele tem come. uma personalidade, ele tem uma personalidade, assim. É o Deus que não está nem aí para nada. Tá Ele nem é um aí. ser? Você Não acredita que tá ele é nem. um ser? Ó, não acredito que ele seja um ser, assim, tipo, porque, tipo assim. Porque assim, o Thalita. É Thalita, né? É, Uhum. Thalita. Assim, quando você afirma algo, ou por exemplo, você diz assim, tem um ser que criou tudo. Eu trabalho no mundo das ideias e com a possibilidade da existência de um Deus. Por isso que existem religiões. Elas trabalham da mesma forma. A possibilidade, porque ninguém consegue provar. Quando você afirma algo, por exemplo, igual você está perguntando, mas é um ser e tal, você vai falar assim, então me prove, cadê este ser? Não, não vou perguntar, não. Não, sim, mas, tipo, muitas pessoas vão perguntar, cadê? Então, tipo assim, eu tô dando uma visão do que eu acredito. Eu não tô afirmando nada, não tô dizendo, eu nunca nem vi. Mas se você olhar para a realidade, eu acredito no Deus da realidade. Qual é o Deus da realidade? O Deus da realidade é que, se você analisar, uma criança, ela é, vamos dizer, abusada, e não tem esse Deus que se diz todo-poderoso para defender ela. Não tem. É mentira. Entendeu? Não tem esse Deus que, tipo, as igrejas pregam. Esse Deus Mas então Deus, todo-poderoso, criador então dos esse Deus céus e da que você acredita, terra. ele não serve pra nada, né? Não faz Agora você, diferença. agora Com você ele, eu entendeu. sei. Agora Com você ele ou sem entendeu. ele, Você vai lá entendeu mesmo. agora. Mas não é a impressão que dá, não é essa, Thalita? Ou não? Você pensa diferente? O quê? Não entendi. Sobre o quê? Se você olhar para a realidade, existe um Deus que te protege? Existe um Deus Não, que faz as coisas por você? não. Não existe isso. Por isso que eu falo que é falácia, Então por que tem que ter um Deus pra criar as coisas do universo e tudo mais? entendeu? E tipo assim, e se tem esse criador, é do jeito que eu defino ele. E outra, ele não tá nem aí pra nada. Não tá nem aí. Tá pouco fudendo para as pessoas, para o mundo. Somos jogados aqui. E as pessoas criaram esse Deus bíblico para enganar pessoas, para manipular, para tomar o dinheiro das pessoas. Entendeu? Hum, Cadê está, o cara que falou? tá alguns passos do ateísmo. Se Deus quiser, você vai ser ateu. Se Deus quiser.
Uhum. Mas eu estava estudando um pouco, tem um agnóstico ateu. Eu me encaixo um pouco Só que o ateu mesmo, ele não acredita na existência de nenhuma divindade. Eu até brinco com o É. ateu. Eu falo que o ateu, ele não acredita... Por exemplo, se Deus aparecesse para o ateu e falasse assim, eu sou Deus, você não queria que eu te provasse? Eu sou Deus. Aí o ateu vai virar para Deus e falar assim, mas me prove que você é Deus. Entendeu? Não, Então, obviamente, olha, basicamente se isso. uma criatura aparecer do nada na minha frente, primeiro eu vou até achar que eu sou louca, né? Mas Só Bahia Wilson. eu, obviamente, vou pedir, já, provas pra mim ter certeza que eu não tô alucinando e tudo mais. Depois que ele tiver essas provas, fizer essas provas, tipo, tá, fazer um ressurgir um braço, sei lá, sair Isso, viajando comigo. exatamente. Aí eu vou ter certeza. Aí não precisa mais de crença, é um fato. Pronto, o Wilson subiu. O Wilson falou que não é toda pessoa que entende isso. E como é que funciona isso, Oi, Wilson? bom Bom dia, dia meu pra querido. vocês aí. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Tudo bem? Interessante o papo de vocês aí sobre Deus, ateu, religião. Mas eu penso assim, ó, Ah, ateu não acredita que Deus existe. hum. Você não acredita em um Deus. Entenda assim, a partir do momento que a gente não acredita em alguém, porque você acredita. Não tem como você se incomodar com uma pessoa que não existe. Não, Ou mas Você ninguém se você. acredita? incomoda. Não, deixa eu Ninguém se terminar. incomoda com Ou- ninguém se incomoda com esse ser que não existe. Não, mas vocês estão. O debate que tá aí é isso aí. Não, moço, Ah, então você se a Então gente, é já. se mais a gente fácil. falar que Então, não. deixa eu terminar o que você estava falando. Então é mais fácil para vocês falar das pessoas, certo? Tá Não, certo. mas, Os mas Então, as pastor. pessoas falam desse Deus. As Não, mas. pessoas então, Então, colocam mas poder nesse Deus. só que é o seguinte: se eles estão falando desse Deus, tá incomodando vocês, então acho que vocês acreditam. Não tá Ou incomodando. não tá acredito, sim. Nélio. Eu sinto que tá, Não. porque o que Não, incomoda a você gente? sente. É você que tá O sentindo, que não é a gente. incomoda é as Porque. pessoas matarem Não, outras pessoas em nome dele, deixa criarem eu leis terminar. em cima do nome Viu? dele. Viu? Você já leu sobre Aquisição, Thalita? Sim, Você já leu? Sabe o que sim. aconteceu na aquisição? É o quê? Sabe o que aconteceu na aquisição? Sei. Então você sabe Não, mas, quem que Wilson, matava. você não me respondeu. Você falou que, no começo da live, você falou que eu sou muito novo para entender. E aí eu falei assim, eu queria que você me explicasse como é que faz Hum, para entender. Como é que faz? mas para entender É, Deus, cara, você falou. é uma trajetória de vida que eu queria dizer. Hã? Não é que você é imaturo. Ah, Você é novo. Daqui sim. 10 anos você não pode ter esse mesmo pensamento. Oxe, Pessoas mas mudam. eu conheço, tem seguidores meus aqui que são bem velhos, assim, tipo, velhos, né, de idade e não acreditam no teu Deus. O que tem a ver idade com acreditar em Deus? É, não tem nada a ver Não, a idade mas com o negócio. cada um é cada um. Eu quero dizer que você tem Oxe, mais Você, mas argumento. você acabou você de é muito falar novo. que eu não teria esse pensamento e agora cada um é cada um? Como é Sim, que é isso? eles conseguiram seguir a trajetória deles, tipo, 20 anos, então sem Ah, acreditar. Agora você tá. tem certeza Então, que você vai então acreditar daqui 10 eu anos? tenho certeza, não tem quem tire isso Ah, da minha então cabeça. beleza, então. Só que Eu também igual. tenho certeza que Só seria. que continuando o meu pensamento. Ah, Se vocês estão incomodados com esse Deus, vocês acreditam. não, nós não estamos Não é Não, incomodados. questão de ser incomodado, querido. É questão eu não tô incomodada. de Eu não tô existência incomodada. Fala, mesmo. fala Célia Regina, Sabe, seja sabe o que bem-vinda. acontece? Ele estava falando da Inquisição, a Inquisição. Eu queria que ele explicasse o que aconteceu na Inquisição. Ué, a moça aqui Fala, explica. que eu fiz a pergunta, ela não Não, respondeu. sim, Por que agora eu estou que fazendo a pergunta para ti. na O aula que aconteceu na Inquisição? E o Você que sabe que a aquisição acontece hoje em dia? Em foi nome de Deus. foi pela Igreja Católica. Você Me- sabe que foi isso, Sim, né? a Igreja Católica. O senhor é o quê? Evangélico? Eu não vou indo na igreja. Vocês estão conversando com um cara Então por que que o senhor... e não acredita, e não vai à igreja. Tá É, entendendo? não, é Não vai pra Calia, Ô, E, querido, e deixa eu te ainda, falar um ó, negócio. sem eu ir. você é ateia? Posso falar? E que eu sei que, ó, com todo respeito, tem que fazer uma programação pra gente falar, entendeu?
Sim, Pra não- pode Não, falar então. vocês Tá, também vamos, falam vamos, isso, vamos, Vitor. vamos falar organizar, que depois- vamos organizar o debate. É, Vamos lá. Cada um fala, tá? E Ah. respeita o espaço do outro, tá bom? Wilson, apesar. Como eu cheguei Esse rapaz é o que tá mais falando. Tá, Ele vamos diz lá. ele que fez uma Vamos lá. pergunta pra mim. Eu nem sei que pergunta, Tá, porque ele faz a pergunta e ele mesmo responde. ele fez uma pergunta pra você, aí você Ele pode mesmo fazer responde a pergunta pra ele. pergunta. No caso, uma das perguntas que ele fez, que ele afirmou na rolagem, já foi refutada, né? Não tem nada a ver com idade. E É tipo um assim, mano, processo. O não é, ateísmo é um não é um processo. incômodo. O ateísmo é um Não é um processo. incômodo com O Deus, é um agnosticismo é um incômodo com as processo. pessoas que são crentes Entendeu? nesse ser imaginário. As pessoas criam regras, criam Exato. leis baseado nisso, as pessoas matam pessoas em nome do Deus que ela acredita. Então não é um incômodo com a divindade, é um incômodo com a pessoa. Gabriel, você tem 50 seguidores, Gabriel. Você não pode Eu acho subir. Você tem 300. o auge do cristianismo é eles desejar os seus próprios filhos por eles ter outro tipo de sexualidade ou ter outra opção sexual, mas eles não renegar a Deus porque eles não conhecem. Mas não foi, sim, mas assim, não foi o próprio Deus que criou esses seres humanos? Como é que é isso? Ele Não. é imutável? A Bíblia não tá. Aí que tá. Tem tanta coisa que existe na Bíblia que é proibida em Levítico. Não sei se vocês já leram Levítico. Tem Sim, tanta coisa sim, já. proibida em Levítico que, Mas não foi, que eu mas achei. assim, deixa eu falar algo pra vocês, ó. As lives, elas estão sendo postadas. Eu até falei no comecinho da live. Elas estão sendo postadas no YouTube. Então, tipo assim, você que tá participando da live, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você aceita que eu, tipo, coloque a live pra lá, né? Não tem nenhum problema, né? Não é Todos estão de acordo. Porque, tipo assim, se não tiver de acordo, eu vou ter que descer, tá ligado? Porque, tipo, eu vou postar as lives lá, entendeu? Então, todo mundo tá de acordo. Tá, beleza. O nome do canal se chama Canal Além da Imaginação, com Sidnaro Fernandes. Não, Cid Fernandes, na verdade. O que vocês fazem? Tipo assim, se você achou algo interessante na live, quer compartilhar a live, você vai lá, baixa a live, tira aquele pedacinho que você achou interessante, pode postar, fica à vontade, tá? Mas a gente precisa da liberação de vocês, que é pra tipo, a gente não ter nenhum problema depois, entendeu? Tipo assim, eu apareci na live, você postou a live, e acho que tem direito de imagem e tal, de voz eu não sei, mas, não quero aparecer, um exemplo. Então, tipo, você nem sobe, entendeu? Beleza? Combinado? Jesus quebrou as leis do Antigo Testamento. Hoje E você vive pela graça. vamos lá, não pela lei. vocês querem perguntar alguma coisa pro Wilson? Eu queria. Deixa eu Pode falar. falar. Pode falar. Só quero não perguntar, mas afirmar pra ele entender que se a gente nasce numa cultura onde uma crença é maioria, e essa maioria impõe as suas regras e a sua doutrina para as pessoas, ela logo está te incomodando. Se ela mata em nome do Deus dela, se ela cria leis em nome do Deus dela, se ela cria uma falsa moral e impõe aos outros, expulsa as pessoas de casa pela crença dela, a gente não está incomodado com a divindade. A divindade não existe. Você é incomodado com a pessoa, com o que ela faz com as outras pessoas em nome desse Deus. Da mesma forma que se você for para outra cultura e eles cultuarem outro Deus e fizer tudo o que vocês fazem aqui, você vai se sentir incomodado com a cultura deles, com a crença, com o achismo deles. Não que você acredita na divindade deles. Não. Assim, É o que a religião reflete nas pessoas, o entendimento. Vamos supor, se na Bíblia está escrito assim, vamos condenar o homossexualismo, né? Vamos supor, vamos condenar. Aí vai um monte de gente que não sabe interpretar ali o que está escrito de verdade na Bíblia, aí vão lá e vão condenar, e matam gays, condenam seus filhos, mesmo sendo filho, tipo, vindo de você mesmo, porque assim, eu acho errado isso. Eu tenho um irmão que o filho dele, eu falei pra ele assim, ele comentou comigo, tua filha é meio tipo, meio menino, né? Aí eu falei bem assim, por mim ela pode ser o que ela quiser, né? Tanto que ela respeite o próximo, por mim tudo bem.
Ah, mas se o meu filho for assim, eu rejeito ele. Eu falei, olha, credo. Olha, eu fiquei Crença. Isso é pela crença mesmo, porque os dois, o meu irmão e minha cunhada, eles são religiosos, mas é aquele religioso que só acredita em Deus, mas não pratica. Tipo assim, na visão de vocês, vocês acreditam que Deus criaria um ser que ele seria contra? Não tem lógica isso, né? Não tem lógica. Tipo assim, vou criar uma pessoa, tipo, que ela escolheu, ela nasceu com sexo, mas ela escolheu, tipo, como é que eu posso dizer? Ela nasceu com aquele sexo determinado, não é escolha. Que no caso, exatamente. Não é escolha, mas tipo assim, vamos dizer assim que você nasceu com um sexo masculino, um exemplo. Só que você não se identifica com esse sexo que você nasceu. Na visão de vocês, foi Deus que te criou. Assim, um exemplo. Não estou dizendo que isso é verdade. Como é que Deus cria algo e depois ele é contra esse algo que ele criou? Então, eu sou trans. Explicar esse negócio. Não é que a gente... O sexo biológico é dado por cromossomos sexuais. Ou seja, macho, fêmea e pessoas intersexo. Isso não significa nada. Isso não significa que você é homem. Isso não significa que você vai gostar de homem ou vai gostar de mulher. É só um sexo biológico. Beleza. Aí a sociedade cria o gênero, né? Que o gênero é exclusivamente social. Que o gênero é homem e mulher. Quando nós nascemos, é atribuído um gênero. É imposto um gênero baseado no seu órgão genital ali. Normalmente Isso se chama padrão, na verdade, né? Padrão. É um padrão da sociedade. Isso se chama padrão. A sociedade cria um gênero, que é homem e mulher, e conforme as suas genitais designa para tal gênero. Então eles impõem para você que você é um homem, só porque eles ouviram o seu órgão genital ali. Aí você não se identifica com aquele gênero que foi te imposto. Não é que você não é que você nasceu homem, foi te imposto para você ser homem. Você nasceu macho biológico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe quem fala sobre isso, Thalita? O Freud. Ele fala sobre isso que você acabou de explicar. Bem interessante. Na verdade, o que você falou, Thalita, é o seguinte: quando você nasce, você não sabe se você, igual você falou, se você é homem ou mulher. A criança não sabe disso. Não. Tipo assim, a partir dos 3 anos de idade, você já começa a se identificar com tal gênero. Você já começa a ter uma afinidade com tal gênero. Por exemplo, eu, quando era criança, eu não me identificava como menino. Caraca. Eu conversando com você, nem tipo, pra mim, tipo, você é menina mesmo. Uma mulher cis. Isso é. Fala, Wilson. O Wilson tá muito calado. Não, tô esperando vocês aí. Fica à vontade, meu querido, pode falar. Entendeu? Mas então eu vejo que o problema não é a religião. É preconceito, é isso? Porque a gente tava falando sobre. Mas a religião tem preconceito, cara. Sim, mas a religião tem preconceito. O assunto que quando eu peguei no começo, que Deus não existia, né? Você estava conversando. Fala, Matheus. E assim, assado. Deus não existia. Deus não existe. Não existia. O mundo não existe. O mundo de muitas pessoas existe. Entendeu? Isso daí. Ô, Wilson, deixa eu explicar algo pra você. Vamos lá. Vamos entrar na parte das ideias. Deus não existe como algo material. Deus existe como uma ideia. Essa ideia, ela é colocada na mente das pessoas quando elas nascem. Então ele existe como ideia. Aquele ser que te pune, aquele ser que criou o diabo e que mandou o filho dele para te salvar. Um exemplo. Então esse Deus no qual tu acredita, ele é uma ideia. Apenas isso. Tá? Então a gente trabalha ele no campo das ideias. Quando você fala, como é que você é contra? Não, a gente não é contra esse Deus porque ele não existe, ele é uma ideia. A gente é contra a ideia da existência desse Deus que vocês cultuam e que esse Deus, ele é um ser que julga as pessoas e faz com que você julga também. Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu xingo Deus aqui, quando eu falo mal de Deus, eu estou falando de uma ideia. Esse Deus, ele não existe. Eu não estou falando diretamente com o Wilson. E tem muitos que se dói. Ontem tinha um aqui na live que ficou muito magoado com algumas coisas que eu falei aqui.
Mas é porque ele não entende que eu tô falando da ideia, do ser imaginário dele, entendeu? Da ideiazinha dele que tá na cabeça dele, só isso. Então vamos concordar com você que esse Deus é minha ideia. Vai ser sempre a minha ideia. Sim. Sim. Entendeu? Você vai acreditar em Deus. Mas eu preciso falar. Eu acho que se você provoca uma ideia que não existe, ou você já acreditou um dia e teve uma decepção, ou você sabe que existe. Mas por que tipo assim, como assim uma decepção? Que tipo assim, se você tiver uma decepção, no caso, você que acredita, você vai mudar de ideia? Não. Mas só que a gente, ser humano, somos ansiosos. Vamos falar uma coisa simples. Uma simples. Nossa, Wilson, você é muito contraditório, cara. Você afirma uma coisa e depois você fala... Posso terminar? Posso terminar? Vou fazer uma coisa simples. Tem pessoas que assim... Deus, por favor, me abençoa com uma esposa. Ele acha que vai acontecer em um mês. Não acontece. Fala, eu não acredito em Deus. Deus não existe. E já sai para essa política. Entendeu? Se fosse assim, ia estar cheio de ateu no Brasil, né? Nossa, ia ser. Sim, mas não tem problema. O Brasil é fé. Wilson. O Brasil não desiste. Wilson. A minoria. Quando você é criança, te passam uma ideia de Papai Noel. Que Papai Noel vai te dar um presente, você precisa escrever uma cartinha e tudo mais. Te conta toda a história onde ele vive, o que ele faz. Não. Quando você cresce, você entende que o Papai Noel não existe. Você teve uma decepção com o Papai Noel? Não. Ou não? Não, você só entende que aquele ideia de Papai Noel como uma ideia mitológica e tudo mais. Sim, mas o Papai Noel deixou de existir? Ele não é falado até hoje? Ele existe? Não, mas ele não é falado até hoje? Mas ele existe? Não existe, mas não é falado? É falado, mas ele existe? Ele é igual ao Deus bíblico. É falado em espada, é falado em sereia, é falado em, sei lá, monstro do pé grande. É uma ideia. Muita coisa, mas ele existe. Entendeu? Eu acho que a realidade é isso. Eu acho que incomoda vocês saber que Deus existe. Vocês não têm argumento para provar que não existe. Qual Deus existe? E me prova que ele existe. Sim. Eu quero uma foto dele. A sua existência. Que existe? A minha existência. A minha existência? Nossa, é sempre a mesma desculpa, cara. Não muda, não? Tá. Silélio, se eu te perguntar... A existência de uma... Se eu te perguntar se você falar da Bíblia aí, ó, você não conseguiu nem falar sobre a Bíblia. Se eu te perguntar como que o mundo foi criado, como que as árvores foram criadas, como que a terra... Peraí, galera, deixa eu falar. Quem é que tá ameaçando de morte aí? Não vi. Tá, na rolagem que tá falando que tem gente... Vocês sabiam que o TikTok ele rastreia cada conta, independente se é fake ou não? Quem sabia disso? Interessante, é isso aí, o Wilson. Esse Deus todo-poderoso, que se diz todo-poderoso, criador de tudo, ele tem pessoas que igual, por isso que a gente tem que falar sobre isso. Existem pessoas que ainda têm aquela mentalidade das cruzadas, que fazem, querem te calar a tua boca através de ameaças. Querem te impor a religião deles através de ameaça. Cara, ninguém tem medo não, filho. Sei que você não tá falando pra mim, mas ao momento eu citei o nome da religião aqui. Eu falei é aqui na rolagem aqui. É aqui na rolagem. Não, entendendo. Não tô citando o nome da religião. Mas a partir do momento que você fala uma religião, eu tô falando minha ideia. Entendeu? Mas a partir do momento, sabe que a partir do momento que você fala que existe um inferno, que as pessoas vão pra lá porque não acreditam em Deus ou porque fazem coisas que Deus não gosta, é uma ameaça também. Sim, perfeito. Mas se subir vamos supor, se subir um satanista aí, calma aí que eu vou colocar a religião dele, concorda? Depende, tem versões. Ele vai afirmar que o inferno existe. Ele vai defender a religião dele. Tem versões do satanismo que são filosóficas, não. Como moderador. Cadê o Fabrício? Fabrício como moderador. O Fabrício tá na live. Tem vertente do satanismo que ela é filosófica, não religiosa. É porque às vezes eu tô prestando atenção no que eles estão falando. Então, tipo, às vezes eu não olho muito os comentários. Eu coloquei o Fabrício como
eu coloquei vocês como moderadores da live, tá? Então, tipo, se vocês verem alguém que tá ameaçando, falando, vocês podem bloquear, tá bom? Então, mas enfim, então eu tô na hora do almoço aqui, tô voltando, mas obrigado pela oportunidade. Tá, obrigado, ô Wilson. Desculpa aí se eu falei alguma coisa que ofendesse vocês aí. Não, cara, jamais. Mas é legal o trabalho de vocês têm que impor a ideia de vocês, entendeu? Ah, tá que bom que você... Obrigado, hein? Que bom que você mudou de ideia. Valeu, meu querido. Não mudei de ideia. Sobre o meu Deus, não. Mas a opinião de vocês é válida. Vocês têm que expressar a sua opinião. Tamo junto, valeu. Bom descanso, bom trabalho. Você tá voltando, né? Tá voltando. Falou, obrigado. Valeu, bom trabalho, valeu. Eita. Saunarabo. Cara, o religioso ele é muito engraçado, cara. Ô, Cagliari, você existe... você respira, você tá viva, Deus existe, tá? O inferno existe. É uma matrix criada. Vocês não acreditam em Deus? Eu não. Coringão. Tá Não acredito. Também não. É uma pena que o rapaz desceu da live sem falar sobre a Inquisição. Eu queria muito ouvir o ponto de vista dele sobre a Inquisição. Mas eu acho que ele falar que mais ou menos que não foi a culpa de Deus, e as pessoas e tal. Ele ia jogar a culpa na galera, entendeu? Divinamente TV quer subir, é o que é religioso. A gente quer conversar hoje com o religioso, pra ele provar pra gente. Meu amor, então eu vou sair, bem-vindo. Obrigada por me aceitar nós. Oxe, eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda, tá bom? As lives. Obrigado, Thalita, né? Deixando bem claro para todo mundo aqui, viu? Que eu sou religioso e eu acredito em Deus. Mas tá tudo bem para quem não acredita, tá? A diferença é que o Deus que eu acredito... Bom dia. No Deus... bom dia, Divinamente TV. Você acredita no Deus da Bíblia, ô Fabrício? Não, porque eu não acredito nesse Deus... Nesse Deus que prega tanto ódio. Não mesmo. Verdade. Exatamente. Posso falar com vocês? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Deixa eu falar uma coisa. Eu nunca vou conseguir provar para vocês que Deus existe. Se um cristão tentar provar para vocês, ele nunca vai conseguir. Isso é um ponto que tem que deixar bem claro. Ele nunca vai conseguir. Porque para provar que Deus existe, primeiro você tem que ter fé. Só acredita em Deus quem tem fé. Quem não tem, não acredita. É simples assim. É simples assim. É tudo questão de fé. Esse é o ponto principal. Como assim? Um Deus onipresente, ele só se manifesta para quem tem fé? É isso, no caso? Sim. Se você tem fé para crer que Deus existe... Eu já tive fé e ele nunca se manifestou. Porque Deus ele se manifesta àqueles que dão lugar a ele. Mas eu dei lugar, ele não se manifestou. Aí que tá. Qual que é o ponto? Onde que tá o início do ponto do teu pensamento? Hã? Aonde que tá aonde começou o seu pensamento que ele não existe? Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Pensa num Deus onipresente, difícil de achar esse, né? Porque todo mundo tenta achar um Deus que você tem que olhar para cima, ou você precisa sentir ele, sendo que ele está dentro de você já. Ah, então tá tranquilo, não precisa de fé. Então não se chama Deus, né? Se chama... Só que as pessoas elas não dão lugar para que ele então ele não é todo poderoso? Tipo, é a pessoa que escolhe por ele? Como é que funciona isso? Primeiramente, deixa eu falar sobre a questão da religião, que eu ouvi vocês falando aí. A religião, primeiramente, Deus nunca quis. Vamos supor que eu sei que você não acredita em Deus. Mas, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas elas têm mostrado um Deus mau, um Deus punitivo e um Deus que ele vai te julgar pelos seus atos. Isso é o que a igreja tem imposto há vários anos. Mas Jesus, quando ele veio à Terra, ele nunca quis criar a igreja.
Ele não criou a igreja. Mas esse que você está falando é o Deus da A Bíblia. igreja foi criada por causa de homens. Entendeu? E a Bíblia? Tanto é que... O quê? E a Bíblia? A Bíblia? A Bíblia foi criada por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo ao longo de anos. A igreja também foi criada pelo Espírito Santo. Inspiração do Espírito Santo, a igreja. Aonde que está escrito na Bíblia, então? Você conhece a Bíblia? Aonde que está escrito na na Bíblia eu sou antibíblico. que Deus criou a igreja? Hã? O templo. A Bíblia como quando o nosso amigo daqui Banda fala, é o livro da mentira. O templo foi criado numa época antes da vinda de Jesus, que as pessoas elas precisavam de ter um templo para poder adorar e cultuar um Deus. As pessoas precisavam? Como assim? Não, eles... É porque todo mundo tenta sempre buscar uma coisa para poder fugir tentavam acreditar ao longo dos anos. Vamos supor, quando Deus ele deixou sempre um vazio dentro de todo mundo, que Deus deixou um vazio? a busca para fugir Nossa. Eu não sei te explicar essa questão, mas é uma coisa inexplicável. Vamos supor, você acredita que Deus não existe, correto? Eu acredito que Deus existe, correto? Correto. E tem pessoas que acreditam nas suas religiões de certas maneiras em outros deuses ou outras questões. Por exemplo, quem é budista como é que você vê esse Deus que você Buda. acredita? Como é que você vê esse Deus que você acredita? Que você falou que, tipo, as pessoas pintam Deus como um Deus mau, que vai julgar, esse é o Deus da Bíblia. Ele não vai julgar, ele já fez maldade, na verdade, né? Ele já destruiu pessoas, já matou muitas pessoas, já destruiu cidades. Então, é confirmado, sim, que ele é mau, tá? Não é algo, tipo, isso é fato. Não é as pessoas que pintam ele de mal, ele é mau, entendeu? Segundo a Bíblia, ele mandou castigar 40 crianças, né? 2 ursas, né? Que rasgaram elas no meio só porque chamaram Eliseu de careca. Aí, é esse Deus que é bom? Rasgar 40 crianças? É o que tá na Bíblia. Primeiro a gente tem que voltar lá no início de tudo. Deus, quando ele criou o homem, ele criou o homem para ser imagem e semelhança a ele. Culpa no homem. Agora então ele é falho, porque nós somos falhos. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então ele é falho, não é? Não, a questão é que você não vai dizer que a culpa do que acontece é do homem, não, né? Ele foi desobediente a uma ordem de Deus. E aí, por isso, o pecado, ele acabou tendo domínio sobre o homem. Então ele é falho. E a maldade se espalhou pela terra. E o livre-arbítrio foi para onde? Primeiramente, antes de tudo, Deus ele sempre deu o livre-arbítrio de escolha, só que a pessoa escolheu o mal em vez do bem. Não. E as crianças a partir do momento não, que mas eu vocês não estão que eu deixando sou chegar nessa parte. onipotente, Só que aí, ao longo onipresente, dos anos da Bíblia então eu sei mesmo, de tudo, eu sei de tudo. Ele sabe de tudo, se ele sabe de tudo, como é que ele permite tudo isso? Mas entendeu? Em que momento crianças têm que pagar por uma ira, por um descumprimento de alguém? Mano, é porque as pessoas leem a Bíblia como se fosse... Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Existem 2 momentos na Bíblia. Pós-vinda de Jesus e antes da vinda de Jesus. A parte de antes da vida de Jesus, as pessoas viviam sob o jugo da lei. Onde, se você cumprisse todos os 300 e poucos mandamentos, você era santo diante dos olhos de Deus. E se você não cumprisse, você não era. Era simplesmente isso. Sim. E as pessoas ainda tinham que matar cabrito, cordeiro para poder falar com Deus. E você acredita? Isso era antes da vinda de Jesus. Só que Deus, ele ficou um longo período sem se comunicar com o homem. E aí o que o homem fez? Começou a buscar outras formas de adoração. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ao longo daqueles anos, Deus, então ele se sentiu... na Bíblia, é isso? Deus, ele se sentiu... Desculpa o que eu vou falar, cara. Você tá me falando do Deus bíblico. Tudo que você tá falando, eu já ouvi, cara.
Sabe o que eu penso disso? Só que aí o que acontece? As pessoas, muitas religiões o Deus que tu acredita elas é não um Deus acreditam... burro pra cacete. O Deus que tu acredita é um Deus burro pra cacete. Por quê? É só você analisar o que você está dizendo. Você só fala e você não analisa o que você está falando? Não, é porque agora que eu vou chegar na minha conclusão. Esse é o Deus antes da vinda de Jesus. Um Deus mau, punitivo e que as pessoas precisavam pagar preços para poder conquistar as coisas. Dois deuses na Bíblia? Correto? Não, é um Deus só. Só que Deus, ele queria que o homem se chegasse mais perto dele. Só que ele viu que durante esses anos a lei não adiantou. E o que Deus fez? Ele decidiu entregar o seu próprio filho em prova de amor pelo homem. Por isso que eu digo que ele é burro, cara. Por isso que eu digo, porque assim, ele não é onisciente. Não é onisciente o Deus que tu acredita ou não? É, onisciente, onipresente. O que significa onisciência? Onisciência significa o quê? Que ele pode estar em todos os lugares. Não, ele sabe de todas as coisas. Sabe que ele pode... Quê? Onisciência. Sabedor de todas as coisas. Sim. Sim. Não é isso? Tá em todo Como é que lugar. Só que aí entra o livre-arbítrio. Quem criou o livre-arbítrio? Jesus, ele não podia simplesmente... Deus, ele não podia simplesmente chegar e falar assim pro homem, me adore, coisa. Ele estaria sendo... Mas o Deus bíblico fala isso, coerente cara. Nisso. O Deus ele bíblico deu a fala liberdade isso. Para o homem. O Deus bíblico fala, não adorarás a outros deuses, a não ser a mim. Não, sim. Mas era uma escolha. Você adorar ele, não. Não é escolha, porque ele te pune se você não seguir ele. Sim, mas porque que teve muitas pessoas... Se fosse assim, Deus mataria todos os homens de novo. Mas matou? Primeiro ele vai matar. Não, ele não mata porque não aconteceu o que está na Bíblia ou Divinamente TV. Não mata porque ali o que está na Bíblia ali é algo criado pela mente do ser humano. Esse Deus que tu acredita, ele não tem poder de nada. É por isso que não acontece nada do que vocês falam. Ele nunca mais vai exterminar ninguém, nunca mais ele vai matar ninguém. Isso porque ele falou que ele não iria mais exterminar. Não falou. Ele falou sim, depois que teve o dilúvio contra Noé, ele falou que não destruiria mais o homem por questão de água. Dilúvio. Coisa, né? Não existia arco-íris. Não existia combinação da tem gente aqui na rolagem que quer subir. Tem três pessoas na rolagem aqui. Tem o Rick, que banda, página Além da Vida. Eu acho que o pai da... Mas deixa eu falar sobre a questão do pensamento sobre como as pessoas veem Jesus hoje. Cagliari. Obrigado, minha querida, por a sua presença na live. Deixa eu te falar uma coisa. Que pediu primeiro. Mas só que depois que Jesus ele entregou o filho dele, e ele veio em terra e se fez homem, e viveu tudo, passou tudo que os homens passam aqui na terra, provando que é possível. Você aprendeu isso aonde? Quem te ensinou isso? Está na Bíblia. Foi a Bíblia que ensinou? Olá pessoal, bom dia. Fala a página Além da Vida. Então pessoal, pode falar? Você concluiu o raciocínio? Pode terminar? Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Jesus, ele veio para mostrar que existe um caminho, que o homem, agora ele não precisa mais fazer bezerros, ou matar bezerro, matar vaca, matar os bichos lá, ou precisar de um templo para poder adorar ele, mas sim adorar ele porque Deus, ele se fez o caminho para nós. Jesus se fez o caminho para nós, a podermos chegar a Deus através dele. Só que através do amor. Entendeu? Não é mais sobre a lei, é mais sobre o amor. Se você tem fé e crê em Jesus,
e o ama, você vive nele. Mas Deus ele não te julga mais por causa do pecado. O pecado, ele vai se esvaindo ao longo de quanto você vai mais acrescendo, se achega mais ao Pai. É simplesmente assim. Eu acho Mas que as esse pessoas acham que raciocínio, Deus ele vai eu acho punir a esse gente raciocínio um por tanto causa quanto dos nossos perigoso. erros. Como Ele que, não vai punir, ele nos ama incondicionalmente. Só como que que, você ao chama? longo que você demonstra mais amor ao Pai, o pecado ele não passa mais a fazer parte da nossa vida. Ele se passa a ser uma coisa que a gente tropeça, cai, e aí que passa a ser uma coisa, como é que eu vou te falar? Divinamente TV, desculpa te interromper, cara. Cara, já tá, tipo, minha cabeça já tá como? Daquele jeito. Porque, tipo assim, cara. Eu até peço desculpa pra você, cara. Tipo, eu não vejo o que você tá falando baseado em nada. Tipo, você tá falando coisas e tá falando, mas, tipo, não bate nada. Tipo, não. Entendeu, cara? É até uma pena, cara. Tipo, eu gosto muito de conversar com ateu, com pessoas que têm conhecimento, porque eles não ficam nessa de falácia. Porque tudo que você Eu tá acho, falando é eu acho tipo o seguinte, eu posso dar achismo, minha aquilo opinião a lá, respeito? entendeu? Aí te dá uma dor de cabeça, cara, sei lá, mano. Tipo, é chato, fica tipo um negócio chato de, sei. Nossa. Vocês estão me ouvindo? Sim, é o quê? Página, O viu? página, Eu me chamo Gabriel. Então, Sim, Gabriel. eu acho que toda vez que a gente pega o nosso sistema de crença para a gente tentar explicar a Deus, a gente tem que tomar muito cuidado de entender que as pessoas não acreditam naquilo que a gente acredita, que é só uma religião entre milhares de outras e que é uma verdade para mim, que não deve ser uma verdade para todos. Tem um filósofo que ele vai dizer o seguinte, não acreditar em Deus é insano, mas igualmente arrogante o é quem tenta explicá-lo. Então, eu acredito em Deus, mas eu não tenho essa pretensão, sabe, de tentar fechar o assunto Deus e dizer, Deus é assim, estilo Paulo Fernandes. Tem que ser assim para ser de coração, não diga não, não, não. Eu acredito assim, eu acredito que existe uma harmonia no universo, porque ao analisar o universo eu vejo que tudo é complexo. Eu acredito que o acaso ele não pode ter criado isso. Quando eu olho o nosso corpo, o nosso cérebro, os mecanismos de evolução, né, que deu origem à vida, eu não acredito que isso é obra do acaso. Porque o acaso ele é cego, ele não pode produzir os efeitos que uma inteligência produz. Um acaso inteligente já não mais seria um acaso. Então, essa inteligência diretiva no universo, que eu acredito ser Deus. Mas eu não quero impor ou dizer que ela existe para todo mundo. Porque, do ponto de vista científico, Deus não existe. Deus não é escopo da ciência. Deus não é matéria. Você é agnóstico, Gabriel? Não, eu sou um bandista. Um bandista. Então eu acredito que Deus se manifesta através da natureza. Você falou muito o pensamento do diagnóstico. Ô Rick, seja bem-vindo, meu querido. Shalom, tudo bem? Shalom. Vixe, Maria, lá vem. Shalom. Diga aí. Bom, vamos lá, vamos a alguns pontos de vista aí, né? Vamos tentar entender o que acontece, né? O Deus bíblico é mau? Interessante. O Deus bíblico mandou matar 40 crianças. Crianças? Vocês leram na Bíblia crianças, mas de fato eram crianças? Já pegaram esse texto no hebraico? Não eram crianças. E não eram inocentes. Então, analisem esse texto no hebraico e vejam o que está escrito lá. A Bíblia meio que passa um pano. Por quê? Como os textos rabínicos são sagrados para os judeus, certas coisas que aconteceram, eles não poderiam passar. Eu vou dar um exemplo muito interessante. No mito de Jó, na história de Jó, dentro da Taná, está escrito dessa forma: abençoa o seu Deus e morre. Mas a mulher de Jó não falou abençoa o seu Deus e morre, ela falou amaldiçoa o seu Deus e morre. Só que os rabinos não podem amaldiçoar Deus, entende? Então eles colocaram abençoa o seu Deus e morre, e em uma nota de rodapé eles explicaram por que eles colocaram abençoa o seu Deus e morre.
pela tradição rabínica, não pode se amaldiçoar Deus. Então, quando a pessoa pega uma Bíblia e lê a Bíblia e vê aquelas atrocidades dentro da Bíblia, e elas não buscam as informações rabínicas, elas entendem de forma histórica. E de forma histórica, Deus é muito mau. Deus é perverso, Deus é Mas tudo de ruim. daí eu até discordo um pouquinho, porque realmente, se a gente não tiver uma exegese, né, uma hermenêutica para tentar entender a Bíblia, vira uma bagunça. Mas, por exemplo, até estava conversando com o Fábio Sabino, um cara muito bacana, professor de hebraico, PhD, a gente estava conversando sobre isso, mas realmente, tanto na história, mas como na escrita, a gente vai ver vários trechos que mostram, que evidenciam Deus mau. Porque se Deus, ele pode tudo, e ele pode... Uma prova que Deus é mau. Uma vários, prova. Só um. Êxodo 4:11. O que fala lá? Você quer que abre aqui? Sim. Vamos abrir. Não precisa nem Não, é só falar a história que a gente já entende. Não, vamos pegar a história, por exemplo, do caso lá do dilúvio. Noé, suas esposas, isso. Como que um ser que destrói toda a população, incluindo todas as crianças, todas as famílias, pode ser bom? Tá, mas o que aconteceu ali no dilúvio? Só pra câmera. Pode continuar, galera. O que aconteceu? O que aconteceu ali no dilúvio? Conta pra nós o que realmente ocorreu ali no dilúvio. Deus arrependeu, olha pra você ver, isso é um absurdo, né? Deus, a suprema bondade, então Deus não sabe o que faz. Deus... Não, mas aí é um ponto de vista que também deve ser entendido através do hebraico, não através do português. Mas Qual vocês podem? E uma coisa interessante que acontece, por exemplo, nessa história, é que fala, se a gente for pegar também os apócrifos, tentar entender isso, que o dilúvio aconteceu para disseminar, né, uma hibridização, que seriam os néfilins, né? Que seriam os gigantes. E na Bíblia relata textualmente que não sobreviveu ninguém do dilúvio, só Noé, suas esposas e seus 3 filhos homens, Sem, Cã e Jafé. Sim. E com suas esposas. Mas depois a Bíblia introduz descendente desses caras vivos, inclusive Og, o rei de Bazã, que era descendente dos Nefilins. Se a gente for ver a história lá do rei Golias, então sobreviveu ou não sobreviveu? Rick, você abordou um assunto muito interessante, e é o seguinte: essa Bíblia ela foi escrita para quem? Para os judeus. Sempre foram para os judeus. Tá. Como é que essa Bíblia... Como essa Bíblia veio parar no Brasil do jeito que ela foi escrita? Ela foi parar aqui no Brasil porque quando Constantino ele sentiu uma curiosidade para entender a história do Deus guerreiro a qual ajudou ele na guerra, ele fez um trato com os judeus de traduzir os livros sagrados judaicos para a língua dele, né? E em troca os judeus poderiam cultuar e eles não seriam mais perseguidos em Roma. E foi o que ocorreu, né? Houve a tradução, no entanto, os judeus achavam que os escritos iriam voltar para ele. E Constantino queimou os escritos judaicos, achando que aquilo era os últimos escritos judaicos. Muitas coisas se perderam, mas a tradição judaica é que a criança, quando completa seus 12 anos, ele escreve a própria Torá, ele escreve o próprio Velho Testamento, para que fique presente em sua família, né? Para que ele lecione no Shabbat. No caso, Rico, você acredita no Deus do Velho Testamento, no caso? Sim, sempre. Do Novo Testamento, não. Só uma observação, Constantino, ele era analfabeto, ele não tinha cultura teológica para isso. Ele não tem cultura teológica para isso, mas a pergunta que eu faço é, quem que é o pai da Igreja Católica, se não é ele? Não, ele é o pai do cristianismo. A gente vai ver as crenças romanas de Mitra, as crenças egípcias. Ele é o pai da Igreja Católica. O pai do cristianismo é Paulo. Não, do cristianismo, sabe por quê? Porque é Paulo. Não. Paulo que é o até o quarto século. Até o quarto século não havia nenhuma igreja. Constantino cooptou o que durante 4 séculos foi sincero e puro e não tinha construído Eu sei disso. Então, se a gente for pegar, por exemplo,
a história de Constantino e de Licínio, né, que é o cara que ajudou ele a escrever. Constantino pegou muitas crenças que não fazia parte da crença católica, da crença cristã. Os apóstolos não construíram igreja. Nenhum apóstolo construiu igreja. Tá, mas existe a igreja de Barnabé. Você vou subir uma pessoa da rolagem aqui, tá bom? Obrigado pela sua presença, meu querido. Então, assim, ó, existe a igreja de Barnabé, existe a igreja de Tomé. Não, mas eles não criaram igreja. Que era daquela crença nômade, né? Por exemplo, quando ele é fundamentado lá no ano 313, né? Depois de Cristo, com o Licínio, que ele ajudou o Constantino a fundamentar, porque Constantino não tinha cultura teológica. Eu sei isso, mas sabemos. E fez isso, ele cooptou a crença em Jesus. Jesus não ensinou nada chamado catolicismo evangélico, espírita. Não, Jesus ensinou. Aonde que Jesus passou a maior parte da vida dele, cara? Foi na praia. Jesus era hippie. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele estava fumando maconha em algum lugar. Tá. É o que dizem, né? Mas tudo bem. Jesus, ele passou a maior parte da vida dele na praia porque o pensamento judaico de Jesus era essênico. E os essênios, eles residiam ali na praia ou até mesmo próximo, longe das querrilás e longe das sinagogas rabínicas de Jerusalém. Por isso que Jesus passava mais tempo na praia. Não é porque ele era hippie, era porque ele era essênio. E os essênios, eles viviam no deserto. A ideia essênica vem de quem? De João Batista. João Batista, quando ele se desvincula das leis rabínicas do pai dele, ele vai para o deserto, aprende com os essênios, que eram os desigrejados da época, e volta. E quando ele volta batizando nas águas, que era uma purificação essênica. Então, quando as pessoas falam que Jesus era hippie, não é que Jesus era hippie. Jesus era Jesus e ele vivia e ele tinha a forma de vida dele baseada num judaísmo que ele seguia. Era isso, não tem essa. Eu concordo. Na verdade, os hippies, né, com a queda dos valores absolutistas do pensamento vitoriano, ele vem bem depois. Mas é uma analogia pra gente falar, entendeu? Mas não que Jesus era hippie mesmo. Não, compreendo. Mas agora só pontuando alguns pontos aqui. Para me descer, para me ficar certo. Quando eu falo que eu creio no Deus das Escrituras e as pessoas pegam e falam assim, você crê num Deus mau, igual eu perguntei pro rapaz, qual foi o ponto ruim que aconteceu no dilúvio? Ele falou e não explicou. Aonde que Deus foi mal no dilúvio? Matou as criancinhas. Todo mundo fala que no dilúvio Deus matou as criancinhas, mas ninguém fala que no dilúvio Noé pregava a destruição e Noé sempre estava exortando o povo para que o povo entrasse na arca para que viesse ser salvo. Ninguém lembra disso. Mas quando fala que matou as criancinhas, todo mundo Rick, por isso que eu falo que Deus é burro, por causa disso. Não, fora que, por exemplo, como que alguém de outro lado do mundo poderia entrar na arca? Não. E fora que a incapacidade, né, geográfica. Cara, o Deus bíblico, ele é muito burro. Como é que um Deus onisciente, ele cria a humanidade sabendo que não tem lógica isso? Não, pensa, os crocodilos do Mato Grosso do Sul foram, as onças pintadas de Manaus foram, os pinguins atravessaram o oceano e foram para a arca. Sim. Isso é absurdo, isso é uma analogia. Rômulo e Remo. Então, tem uma história fictícia atrás que tem um ensinamento moral, é uma mitologia. Eu posso falar, bom dia. Posso falar? Bom dia, Matheus. Bom dia. Eu solicitei aqui para entrar, porque eu peguei, na parte que vocês estavam falando de Constantino. Aí eu só queria ter entendido, porque, eu entendi errado, ou não. Vocês falaram que Constantino fundou a igreja, é o pai da igreja, algo assim, não foi? Ou eu estou errado? Ele trouxe a ideia da igreja católica, da igreja universal. Então, na verdade não. Eu falei do cristianismo que a gente tem hoje, porque a igreja surgiu só 600 anos depois de Constantino. Eu acredito que o pai do cristianismo é Paulo. Ele que gerou a ideia do cristianismo, ele fundou igrejas através do cristianismo. Só que não é o cristianismo que conhecemos. Ele simplesmente mudava o pensamento rabínico ortodoxo para um pensamento rabínico messiânico. Isso que era fundar a igreja. Vamos lá. Seja bem-vindo, minha querida. Só uma questão de correção aí.
O cristianismo, ele começa, em especial o catolicismo, com Pedro, no capítulo 16, com aquela passagem que Jesus diz a Pedro, né? Que até então, antes era Simão, que ele disse. A partir de agora tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. A partir daquele momento é fundada a Igreja Católica. A Igreja Católica. Sim. E os 300 primeiros anos, os cristãos eram perseguidos por Roma. O imperador Constantino, ele apenas liberou o culto religioso. Ele não era cristão. No final da vida dele, ele se converte para o cristianismo. Quem transforma o cristianismo como religião oficial do império é um imperador chamado Teodósio, e não Constantino. E a palavra, e passa a se chamar Igreja Católica, porque a palavra católico, em latim, significa universal. Apóstolo porque vem dos apóstolos, porque começou com os apóstolos. E romano porque foi no Império Romano. Mas a primeira igreja... eram judeus, né? Oi? Ninguém me avisou que eu tô de máscara, né? Cheguei da rua, abri a live, tô de máscara. Eu não entendi não o que vocês falaram. Todos os apóstolos eram judeus. Não tem nenhum lapso do judaísmo de Jesus Cristo ou dos ensinamentos dos apóstolos na Igreja Católica. Não existe nenhum lapso de ideia judaica dentro do catolicismo. Então, como é que Pedro vai fundar uma coisa que prega contra os ensinamentos dele mesmo? Não. Você falou certo. Os apóstolos eram judeus. Depois que Cristo funda o cristianismo, eles passam a ser cristãos. A partir dessa passagem, eles passam a ser cristãos. A palavra então, eles deixam de ser judeus? Isso. A partir daqui. É mesmo? Então Jesus ensinou algo fora do que ele praticava? Não. Se você pegar, qual era a lei dos judeus? Que nem mesmo... Mateus, você é o quê? Você é cristão ou Mateus? Eu sou católico. Ah, você é católico? Isso. Vamos lá, pra você não entender aqui. Quando Jesus vem, você vê que ele pratica... os próprios sumos sacerdotes judeus ficavam horrorizados com Cristo, porque ele era contra as leis judaicas. Isso já não era contra a lei judaica. Sim, prende. Pronto, eu vou citar. Jesus operava milagres aos sábados, Jesus pregava aos sábados, Jesus caminhava aos sábados, e tudo isso o judeu não permitia. Agora me mostra na lei judaica que isso é proibido. Você lê o Antigo Testamento, lê a Torá. Me mostra na lei judaica que isso é proibido. Pronto. Pegue a Torá. Você tem a Torá aí? Não, eu tenho. Qual que é o texto? Você tá com a Torá? Qual que é o texto? Tá. Aonde que é proibido curar no sábado? Você pode ir na Torá que você vai ver. Aonde que é proibido curar? Eu não sou doida de rasgar essas folhas, não. É proibido trabalhar, não é proibido curar. Pega. Trabalhar é proibido. Computador. E o trabalho são as 39 profissões agrícolas de Israel. Isso que era proibido. Porque Israel guarda o Shabat até hoje. E quando é Shabat, policial não para de trabalhar. Plantonista em hospital não para de trabalhar. E eles são religiosos. Mas toda a parte agrícola de Israel, essa sim para de trabalhar. Sim. Vai pro teu computador. Fala, galera. Alô, hello, motor. Sim. Na verdade, a prática era de forma que não agradava o Criador. O meu pensamento ele é mais voltado para o lado judaico. Então, o que acontecia ali com Jesus Cristo? As pessoas, quando fala dos rabinos, tem que ver os pensamentos judaicos que compunham o tempo de Jesus. Eram 4 pensamentos. Os saduceus, eles acreditavam apenas na Torá. E não acreditavam na Mishiná, que é a lei oral, a Torá oral. Os fariseus, eles acreditavam na Torá e na Mishiná. Zelotes, eles eram um grupo de judeus religiosos extremamente malucos.
eles eram extremistas mesmo, queria ir pra porrada, pra pancadaria, pra loucura louca. E os essênios eram os mais puros entre os judeus. Enfim, os pensamentos que regiam a religião da época era o pensamento dos saduceus e dos fariseus. Jesus mesmo fala para os fariseus: vocês dão mais crédito à lei, às tradições, do que à Torá. E quando vocês dão crédito às tradições e deixam de lado a Torá, vocês pecam contra a Torá. Quando os saduceus falam que você pecou por curar no sábado, Jesus fala: então, porventura, é proibido fazer fazer o bem no sábado? A prática de cura não era vista como trabalho. Então, se não era vista como trabalho, não existia nenhuma lei ou mitzvot das 613 leis judaicas que proibia Jesus de curar. Outro ponto, os discípulos estavam com fome e estavam pegando milho ali. E os judeus falam: olha, os seus discípulos estão trabalhando no sábado, estão colhendo milho. Jesus olha e fala: não, eles não estão colhendo milho, não. Eles estão pegando milho para comer. É diferente de pegar o milho para guardar e vender. Trabalhar é você pegar uma coisa pensando no capital. Você concorda comigo, Xande? Você tá passando na rua. Você tá com fome. Você pega uma manga do pé. Você tá trabalhando, Xande? Por pegar uma manga do pé para comer? Ô, Cindy, você tá trabalhando? Oi, não. Eita porra. Agora, os seus pais trabalham na feira. Seus pais trabalham na feira. É questão de interpretação, né, Rick, na verdade? Então, é aí que eu te falo. A interpretação da Torá e da Taná, ela já existe. Só que o cristão, ele simplesmente cagou e andou para a interpretação rabínica. Entendeu? Então eles interpretam da maneira que eles querem. Aí eles falam que Jesus quebrou o sábado, aí eles falam que Jesus pecou contra o sábado, aí eles falam que Jesus pecou contra a lei, fala que Jesus abrogou a lei, sendo que os dois mandamentos mais importantes que Jesus deixou foi os mandamentos de Moisés. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, a Israel, nosso Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu intelecto. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então, eu pergunto para qualquer um aqui que é religioso. Como é que se chama Deus? Oi? É Emanuel. Ah, Emanuel? Dá rolar aí. Gente, eu queria dar só um bom dia pra vocês. Bom dia, Paloma, minha querida. Eu tô meio por fora do assunto aqui que tá rolando. Só um recadinho pro Cid. Ô Cid, você e o David tem que se comunicar aí, entendeu? Porque os dois abriram live ao mesmo tempo. Como que eu faço pra estar na live dos dois ao mesmo tempo? Não tem como, gente. Você não é onipresente? Fica difícil. As lives estão muito top. Então, são assuntos que são abordados dos dois lados que não tem como você escolher, sabe? Você fica ali, aí, pra onde que eu vou? Vai um pouquinho um pouquinho outro. Foi o que eu fiz, eu fui um pouquinho lá e perdi o começo da conversa aqui. O que tá rolando aqui? Me explica, amigo. A gente na verdade, a gente tava falando sobre a criação do bem e do mal, sobre Deus, livre-arbítrio de pecadores, sobre essa matrix que a religião criou, né? A religião criou, que o próprio homem criou. E aí ele fica preso nisso aqui, ó. E ele não entende que isso aqui é apenas o pensamento de alguém. Tá. O pensamento do bem e do mal, sim. Quem criou, por exemplo, quando você fala para um cristão que Deus criou o mal, ele se escandaliza. Nossa. Mas sim, Deus criou o mal. Isaías 45:7. Eu criei o mal. Deus fala, ele que criou o mal. Mas criar o mal não é fazer o mal. Entende? As pessoas ficam indignadas. Nossa, que Deus mal, meu Deus. Deus, ele criou o ser humano quebrado. Deus, ele criou o ser humano perverso. Não, ele criou o ser humano perfeito e o ser humano transgrediu a lei dele. Então, a partir do momento que o ser humano ele se desvincula do eterno, a partir do momento que o ser humano se desvincula da sua divindade, ele fica
ele fica vivendo a sua vida. Sabe, Rick, sabe o que eu acho interessante, Rick? Tipo assim, eu acho muito interessante isso que o Rick falou, sabe por quê? Porque o Rick, ele acredita no Deus do Velho Testamento e tal. E o mais interessante é que o que ele fala é o que os religiosos falam. E nada disso, cara, não tem sentido, pô. Sim. Porque toda vez que você fala assim, igual você falou que o ser humano transgrediu a lei e tal, e por isso que acontece o que acontece. Como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo isso? Da minha religião. Não, da sua religião e da religião cristã também, de outras pessoas que acreditam na Bíblia. Fé abraâmica. Isso, exatamente. Então o que acontece? Como é que eu vejo isso, cara? E eu falo sempre, eu bato na mesma tecla. Pô, vocês seguem um Deus muito burro, cara. Onisciência era pra você saber que isso ia acontecer. Se eu sei e eu crio, é burrice. Eu não sei por que isso não entra na mente de vocês. Não sei. Não sei se você já criou uma crença tão forte que você não consegue enxergar isso. Eu não sei se você já criou um conteúdo em cima disso. Cara, não sei, cara. Mas é algo que não tem... Cara, não tem, cara. Eu sou onisciente, cara. Eu sei de tudo. Eu sei que o homem ia transgredir a minha lei, e eu criei essa lei para o homem transgredir. Eu planejei tudo, cara. Onisciência quer dizer, eu planejei isso tudo. Sim. Exatamente. Ele planejou isso tudo. Nada fugiu do controle dele. E nem por isso torna ele um Deus burro. Não? Não, porque quem transgrediu não foi ele, foi o homem. Foi ele que criou a possibilidade da transgressão. Você cria um filho para ele ser um assassino? Paloma, você entende o que eu tô falando? Que tipo assim... Você cria um filho para ser assassino? Você cria um filho para ser ladrão? Deixa eu terminar de falar. Ontem, eu assisti a live todinha, uma live que teve, teve uma analogia que o David fez, muito top, que era quase no finalzinho. Ele falou o seguinte: eu pego a farinha de trigo e os ingredientes para fazer um bolo. Eu faço aquele bolo, faço tudo. Coloco o bolo no fogo. Eu sei de tudo, eu sou onisciente. Eu sei que aquele bolo, ele vai queimar, mas eu deixo ele queimar. Só que não é culpa minha. Cara, eu quero saber onde é que o religioso, ele... A culpa é sua, porque se você sabe o tempo que tem que deixar, o tempo que tem que não, ele já sabe que ia queimar, ele já sabia que ia queimar. Ele é onisciente, ele colocou pra acontecer aquilo. Porque ele já sabia. Meu filho deu um show aqui já. Aqui também tem duas. Aqui tem duas. Não, pô. Calma aí, também não é assim, não. Mesmo o bolo no forno assim, consegue se rechear sozinho? O bolo no forno consegue se rechear sozinho? Quê? O bolo no forno consegue se rechear sozinho? Mas o Rick acabou de falar que Deus está no controle. Não é assim que funciona. O Eterno, ele simplesmente, após a queda do homem, ele se desvincula do homem. E a partir desse momento, o homem... Mas ele já sabia disso? Sim. Só que, olha que interessante. A partir desse momento, o homem que busca a Deus, esse tem as suas bênçãos e suas maldições. O homem que não busca a Deus, Deus não tá nem aí pra ele. Ah, se liga, rapaz. Papo foi dormir. Opa, boa tarde. Boa tarde, mundo crente. E aí, meu irmão? É o seguinte... Boa tarde. Eu fiquei meio encabulado quando você falou sobre algumas coisas, cara. Nem comecei. Sobre o que, por exemplo? Não, você tava falando aí, você tava citando exemplos aí, você deu um exemplo de bolo aí e tal. Eu acho interessante porque é o seguinte, cara, se nós estivermos falando de um Deus criador, né? Por exemplo, o Deus do cristianismo, tem muita coisa que não se aplica a Deus, pô, porque ele é o criador, tá entendendo? Não, eu não tenho esse pensamento, mundo crente. O problema, cara, é que não tem como limitar a Deus a um pensamento humano, pô. Esse é que é o problema. Quê? O problema é que não tem como limitar a Deus ao pensamento humano. Tipo assim, Deus sabe disso por causa disso. O Deus bíblico? Você tá falando? O Deus bíblico, né? É impossível você chegar ao nível de compreender perfeitamente o pensamento dele. Se ele é o criador, ele é a fonte de tudo, como é que eu vou compreender ele? Tipo, 100%. Não. Só se eu fosse outro Deus, pô. Nossa, mano.
Paloma, acho que eu não vou subir mais religioso aqui mais não, porque, pelo amor de Deus, é complicado. Porque, na verdade, acaba se tornando você abre várias lives, mesmo que o tema da live não seja aquele, acaba sempre voltando e vira um ciclo vicioso. Eu não vou subir mais religioso, porque o religioso, ele é o tipo do cara que você tá mostrando a realidade para ele e ele tá sempre no mundo da imaginação. Existe tá sempre defendendo esse Deus imaginário. Tipo, esse Deus imaginário ele não tem culpa de nada, ele é o santo do santo. Cid. A gente também não pode levar a ferro e fogo, né? Querendo ou não, isso já tá enraizado. A gente tá tentando mostrar, mas não adianta você tentar mostrar uma coisa para uma pessoa que ela não quer enxergar. Então é isso que eu falei. Não adianta a gente tentar defender a forma que a gente pensa e apresentar argumentos que fazem sentido quando a pessoa não quer entender, não quer se indagar. Dominique. Qual que seria um argumento que faz sentido, o Paloma? Oi? Qual que seria um argumento que faz sentido? Por exemplo, geralmente nas perguntas ateias prove que Deus existe. Então, uma pergunta contrária, prove que Deus não existe. Você consegue responder? Aqui nas minhas lives, pelo menos nas minhas lives, você não vê isso, né, ô Rick? Não, eu sei, mas geralmente o pensamento ateu, ele gera essa pergunta. Por isso que eu não me tornei um ateu. Porque eu vejo. Desculpa. Como é que eu vejo o ateu? Eu vejo o ateu como alguém oposto ao cristão. Esse é Satã. Não. E Satã, não. Cara? Nem existe Satã. Gente, bom dia, bom dia. Bom dia que manda sua bênção, meu velho. E Baba Miodé nos abençoe, sua bênção. Rick, eu vou descer você. Não, tudo bem. Valeu, meu querido. Tudo de bom você, viu? Olha só, eu tava dando uma olhadinha na tese que o crente falou. Que o ser humano... ele já desce na hora. O ser humano ele não tem capacidade de entender a Deus, né? Só que o livro da mentira é baseado no entendimento do Deus cristão, entre feitos e atitudes dele, através das escrituras do livro da mentira. Então, como é que a gente não vai ter conhecimento do Deus cristão se a Bíblia molda um personagem que é esse Deus cristão? Não tem lógica. Eu entendi o que ele quis dizer, o Kimbanda. É tipo assim, o pensamento dele é um pensamento agnóstico. Ele não é crente. Porque crente defende a existência desse Deus. Se eu falo que eu não sou capaz de explicar ou de entender Deus, eu sou agnóstico. Por isso que eu desci ele, porque ele tá dizendo que é uma coisa que ele não é. E ainda tem nos comentários na rolagem falando, você perdeu o argumento. Não perdi o argumento. É porque você tá defendendo uma coisa, você coloca que é crente em algo, e você vem com um papo de dizer aqui que você não consegue explicar isso. Entendeu? Então, se você não consegue explicar, você não é crente, você é um agnóstico igual a mim. Então, você tá sendo hipócrita. Da mesma tá? forma. Se eu falo que eu não sei explicar Deus, que ninguém explica Deus, você não é crente, meu parceiro, você é agnóstico. Tá bom? Isso aí. Entendeu agora? Perfeito, é só isso, só. Em contrapeso, apesar a partir do momento que você não acredita em Deus, você acredita no Satã, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso não acreditar em nada. Que é o que o ateu faz, ele não acredita em nada. Tá falando com meu filho querendo falar junto aqui, gente. Fala do Electric. Tá lá, bom dia. O áudio da Paloma aqui tá vindo bem baixinho. Eu vou mutar aqui porque meu filho tá falando junto comigo. É que a Azul é falando direto aqui. Sim. Bom dia, ô Cid. Eu tava ouvindo aí o exemplo aí, né? A analogia por uma pessoa fazer um bolo, né? Eu já faço uma analogia um pouco diferente. Eu comparo Deus como um programador de um jogo de computador. Ele faz todo o cenário, todo um tema, coloca lá os personagens e ele programa tudo. Então,
os personagens ou a pessoa que vai jogar, que não é o programador, ele não sabe o que vai acontecer. Mas o programador sabe de tudo. Sabe, do começo ao fim do jogo. Então, eu não vejo lógica nisso. Não, é uma coisa que foge da lógica e coloca em xeque a onisciência. Porque se você levar em conta que Deus é onisciente e ele fez um ser, né, segundo diz a Bíblia, a sua imagem e semelhança, e sabendo que esse ser não vai segui-lo, e aliás, pelo simples fato de ser não segui-lo, ele, apesar desse ser, né, ser uma pessoa boa, ter compaixão, tudo, mas ele não crê, certo? Não crê nesse Deus tudo e não quero segui-lo. Aí ele já está condenado, como diz a Bíblia, né? Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Ok? Exatamente. Então, eu vejo isso como uma coisa maléfica. Não dá para ver isso com bons olhos. É como e sem livre-arbítrio, né? Pois é. Onde que está o livre-arbítrio nessa questão? Kibanda, não o livre-arbítrio, ele é refutado já quando você nasce pecador. Você não escolheu ser pecador. Eu falei isso no começo da live. Como é que existe livre-arbítrio se você já nasce... Você não fez nada, mas tu já nasce pecado, tu já nasce no... Entendeu? Mas sempre a desculpa do crente é culpa de Adão e Eva. Então, é isso que eu tô falando. Entendeu? A gente tem que pagar pela safadeza dos outros. E o teu livre-arbítrio foi para onde? Você não escolheu isso? Né? Como é que existe livre-arbítrio se o cara sabe de tudo? Olha, uma desvantagem sem limite. Se tirar a onisciência, aí beleza, aí dá para aceitar Deus. Porque aí Deus, ele não tem, ele fez tudo, mas ele não sabe o que vai acontecer. Ele fez, porque veja bem, pegamos como exemplo o dilúvio. Poxa, havia, né, acredito que milhares de pessoas já naquela época. Sim. Vamos supor que foi verdade aquilo lá, vamos supor. Havia milhares de pessoas, certo? Aí, inclusive a Bíblia diz que ele se arrependeu, né? Mas os teólogos dizem que esse se arrependeu não é no termo de se arrepender, enfim, né? Ele tristecer, né? Ele ficou triste. Então, dá um outro sentido a palavra. Bom, triste. Mas vamos lá. Ele cria lá aqueles seres não vão obedecê-lo, não vão adorá-lo, e ele condena todos à morte, né? E salva só Noé e seus filhos e as esposas dos filhos, enfim. E os animais, que aliás a história da Arca de Noé também é outra doideira, né? Para não dizer palavra pior. Então, ele não sabia. Veja bem, você tem um filho, certo? Você com uma mulher constitui uma família, constitui um filho. Se você tivesse o poder de saber, por exemplo, os pais de Hitler, se eles tivessem o poder de saber que Hitler ia ser aquela pessoa má, daquele jeito, eles ou não teriam ele, ou abortariam, enfim. Por que cargas d'água, eu sabendo que eu vou pôr uma pessoa má, que vai prejudicar... Não, pois é, é como, olha só, é como a questão daquele outro irmão que estava aí, o que acabou de descer, que ele falou das 40 crianças, que fosse olhar que não era criança, e eles tinham feito por merecer. Gente... Porra, quantas pessoas não fizeram por merecer? Quantas pessoas fizeram atrocidades em nome de Deus? Prova viva são os Cavaleiros Templários. Eles matavam, eles roubaram. Só mudou de nome. Eles devastaram cidades e aldeias em nome de Deus. Os caras foram o Comando Vermelho da época. E cadê Deus para punir? Na verdade, irmão, isso existe até hoje. Só mudou o foco. Não, mas é assim. Entendeu? E outra questão que o Deus judaico-cristão, o Deus judaico-cristão abrâmico... Vocês já observaram que os crentes eles têm os mesmos argumentos? Tipo, não muda. Livre-arbítrio, é culpa do homem. Mano, é impressionante. Até o Rick, que é um bolo do mesmo pensamento, mas que não concorda com coisas, entendeu? Tipo, então. Eu não concordo com isso, mas quando eu vou falar com um agnóstico, um ateu, o meu argumento é o mesmo do religioso.
Não, pois é, mas se Deus não é tão poderoso, por que Deus criou Lúcifer? Porque ele deu espaço para que a humanidade se desgraçasse por si só, ao ponto de chegar à questão do julgamento final, aquela baboseira toda, aquela mentirada, aquele teatrinho. Aí ao ponto de chegar nisso, se o cara com estalar de dedo podia resolver tudo isso. Não tem pessoal, lógica. vocês têm que concordar que o Deus judaico-cristão ou abraâmico, né, que é o mesmo, ele é interpretado de maneiras diferentes pelas principais 3 religiões, né? E vamos pôr uma delas aí que é a pior de todas, que é o islamismo radical. O islamismo radical, né, que não aceita a pregação de Jesus, certo? De que existiu esse Jesus. Já os judeus, né, já aceitam, alguma ramificação do islamismo aceita ele como profeta, mas não como um deus ou semideus. E vocês veem o que pratica o islamismo. E o que eles creem. Só que eles creem nesse mesmo Deus que os cristianismos crê, que o católico, que o evangélico, enfim, não é? O que vocês acham disso? Olha só, deixa só eu responder uma pergunta aqui. Uma pergunta não, um comentário. Deus salva quem quer ser salvo. Olha só, irmão, Diego, eu passei por uma situação na minha vida onde eu sofri um acidente de moto, perdi um amigo, e fiquei 7 dias em coma. Tive 18 fraturas na minha perna e um coágulo na minha cabeça. Certo? E não foi Deus que me salvou, foi Exu. Tá bom? Foi Exu que me manteve vivo. Foi Exu que fez com que eu sobrevivesse em cima de uma cadeira de roda atendendo o cliente e passando ebó. Não foi Deus não, tá bom, irmão? Laroie. E hoje em dia tô aqui, inteirinho. Você citou uma situação que a gente pode colocar, por exemplo, e os deuses dos hindus, né? Então, um indiano, quando ele sai de uma situação que foge da ciência, da capacidade humana de resolver, e acontece isso por lá também, então ele crê, como ele crê em Vishnu, Krishna, enfim, naqueles deuses deles lá, então eles atribuem aquela resolução daquele problema deles àqueles deuses. É assim ou não é? É sim, irmão, mas olha só. A partir do momento que a gente se encontra em uma situação desesperadora, a gente vai buscar a quem? Qual o costume brasileiro? A gente pode ser a pior pessoa do mundo, mas o nó apertou, a gente recorre a Deus. Oh, meu Deus, me ajude nessa situação. Sim. Aquela palhaçada toda. Eu pedi muita ajuda e força a Deus e não tive retorno. Quem me deu força e me deu caminho foi Exu. Pois é. É o Deus foi que você ele mais quem me deixou de pé. Você não crê com a mesma intensidade que você crê em Exu, você não crê no Deus judaico-cristão. Não, mas minha fé triplicou em Exu por conta da minha situação. Exu se mostrou vivo na minha vida e ele provou ser vivo na minha vida a partir do momento que o nó apertou. A partir do momento que eu me vi desesperado. Eu achava que eu não ia voltar a andar. Pra você ver. Entendeu? O que significa acender uma vela para quem faleceu? Curiosidade minha. Isso é crença, ou Larissa? Dogma, né? Dogma. Aprendeu, foi ensinado. O pessoal acredita que saber... Isso é outra questão, né, pessoal? Você vê os dogmas, os costumes. O cristianismo, ela é uma religião que é uma verdadeira salada, né? Falando popularmente assim, é uma salada, porque o catolicismo tem seus dogmas, suas crenças de um jeito. O catolicismo é um culto a mortos. As pessoas querem falar do candomblé, querem falar da Umbanda, mas o catolicismo cultua mortos, tá? A programação deles, ó. Exu é demônio. Sempre as mesmas coisas. Eu aqui em banda aí, pessoal. Exu, entre outros, são demônios. A verdade é essa, enfim. Sempre a mesma falácia. Sempre as mesmas. Não muda. Pois deixa eu dizer a você. Eu prefiro demônio, então. Já que Exu é demônio, eu prefiro demônio do que o Deus cristão. Tá bom? Deus cristão também é um demônio também. Que eu vixe.
Então eu perdi até a linha de raciocínio. Eu tava falando o quê? Eu até me desconcentrei aqui também. Foi, porque o sangue sobe logo pro olho, mas enfim. Eu me perdi, gente. Me lembra aí. Eu já me desconcentrei completamente aqui depois desse comentário. Edu, não é isso? Isso Me lembra aí, Edu. Eu não eu perdi o foco. Fica tranquilo aqui, banda. Vamos. Eu tava prestando atenção nos comentários. Não, a gente tava comentando sobre os dogmas, né? E os costumes. E aí você falou que é uma religião que cultua mortos, né? Isso. O catolicismo. Até porque não são todas, né? Que isso é uma referência para o evangélico. Mas eu já vi, sim, algumas missas, alguns padres se passarem ao ponto de querer falar de religião alheia. Isso não é comum, mas tem. Só um segundinho, meu povo, eu vou precisar descer, que eu tenho que atender uma Olha, ligação. o pessoal... Mas é assim que der, eu já retorno pra cá. Axé, Paulo. Tá. Axé, meu pai. Fiquem aí com Deus, com Exu e com todo mundo aí. Daqui a pouco eu volto. Sempre. Estamos aqui, ó, com Jesus e com o diabo aqui em cima. Isso mesmo. Então assim, ó. Eu já vi muito isso, só que ninguém pra pensar que, assim, os santos católicos todos viveram, tá? Morreram e são cultuados. Você, quando vai para uma missa de 7 dias, você vai rezar, vai acender velas, a intenção daquele morto que morreu há 7 dias, ou um mês, ou um ano. Então isso é o culto de mortos, tá? Você está cultuando. Só que ninguém vê isso. Quer levar como uma coisinha bonita. Eu acho engraçado que os cristãos reclamam, né, de ser perseguido, mas eles perseguem todo mundo que pensa diferente deles, já viram? Sim, é o que eu tava falando agora. Doido. O cara só falou o que Exu fez na vida dele, né? E a pessoa vem falar que o Exu é o diabo, meu Deus. Já começa a ser atacado, né? Uhum. Isso é intolerância. E é exatamente como estão falando, ninguém tenta enfiar, né? Tipo, que eu conheço os umbandistas ou os pessoal do candomblé, ninguém tenta enfiar a religião deles goela abaixo, né? Das pessoas, né? Porque eu saiba, um umbandista não vai bater na casa da pessoa querendo pregar a palavra de Deus. Eles são perseguidos, eles são minorias. Eu dei uma pesquisada, dei uma estudada. As religiões de matriz africanas, eles são minorias aqui no Brasil porque foram perseguidas e até hoje são perseguidas. Sim, por quê? Sempre. Por Desde quê? sempre a Por gente quê? sofre isso. Por quem? Pelo cristão. Os que seguem o livro da mentira. O livro da mentira. Eu amo quando você fala isso. Gente, mano. o cristão só não mata as pessoas porque é crime, tá? Porque eu tenho Exato. certeza que se fosse na época passada, nós todos já estaríamos a 7 palmos. Não, eu tava sendo acho que nós tava sendo ameaçado aqui na rolagem. Sim, bem ridículos. E tipo, né? Eles não sabem nem o que eles estão falando, estão mexendo, entendeu? São muito sem noção. Pois é, e o que eu acho engraçado é que, tipo, a gente não tá falando mal do cristão. A gente tá falando a verdade e eles se doem com a verdade. Aí lá vem eles com aquele papinho de que é o demônio, de que é isso, que é aquilo. Mas, gente, isso é preconceito, discriminação religiosa. Exatamente. A própria palavra Lúcifer significa portador da luz, cara. Exato. Mas que bom ter o pessoal aí. Mas é simples, né? Se eles estão aqui e estão vendo que é demônio, sai fora então, né, gente? Você não tá eles adoram uma pauta assim. E eu vou falar pra você. Minha filha, olha só. Não, deixa eu responder só aqui, ó. Mateus. Olha só, ter recompensa. Exu já tá me dando minha recompensa, sabe por quê? Quando eu fiquei em cima de uma cama, toda a minha família deu as costas pra mim, por ser cristão. Por serem cristãos. E eu, por ser macumbeiro no ditado popular, eu fiquei só em cima de uma cama. Eu sobrevivi dos meus trabalhos enquanto eu estava me recuperando numa cadeira de roda. Perdi minha moto, perdi meu trabalho. Hoje em dia comprei casa, comprei carro. Graças a Exu, e minha recompensa vai vir muito mais, tá bom? Se quiser que eu fale mais algum testemunho,
É só perguntar. O mais interessante é que eles não podem nem refutar nada, né? Porque eles acreditam em testemunho, né? A gente tem que acreditar em você, né? Lógico. É verdade, só o testemunho deles é válido, viu? É. Ó, galera, é o seguinte, eu vou de ter Deus. eu vou ter que encerrar a live, porque hoje eu vou ter que entrar no trabalho mais cedo. O papo tá muito gostoso, tá muito top. A gente vai continuar esse papo amanhã. Eu vou abrir live de novo. Olha Então, só, tipo Cid, assim, Cid, pode falar, meu querido. o David tá organizando a questão do grupo, tá? Eu tava Pra gente pensando nisso, ó. fazer, Que top. pra gente fazer aquela escala e tal. Eu acho que ele não viu, mas ele acabou abrindo uma live ao mesmo tempo que você. Aí eu dei uma passadinha lá e fiquei por aqui. Só que ele disse: deixa teu número, né? Que ele vai organizar o grupo hoje. Então, quando você tiver Meu um tempinho, Deus, passa lá e esse deixa cara é teu muito WhatsApp. velho. Beleza, fechou. Galera, é a D? O nome dele? Esse Diego Olha só, o cara louco. falou, encher a rua de macumba pode, como se a gente, né? Nossa, tivesse fazendo mal pra ele, né? Encher a rua de macumba. Gente, a gente não faz isso. Da mesma forma que Eles acham o que fazer macumba cristão... é só chegar e fazer, né? Da mesma forma que o cristão faz merda, também tem Valeu, pessoas Manuel. que acabam com a imagem da nossa religião, tá? O Cid precisa encerrar a live, não dá mais ouvidos agora, não. Que banda, é o seguinte. Oi. As lives, eu não sei se você ouviu, eu já falei. As lives eu tô postando elas no YouTube. Porque aqui tipo, não tem como postar, né? Porque é vídeo curto aqui. Tô postando lá no YouTube. Então, tipo assim, se vocês acharam, tipo, pegaram como é que eu posso dizer? Alguma parte da live que é interessante, vocês querem compartilhar para ajudar essas pessoas a abrir a mente delas, vão lá, baixa a live, cortem aquela parte, compartilhem, tá bom? Tranquilo. E outra coisa, vocês aceitam, né, que a voz de vocês saiam, a imagem de vocês, né, lá. Acho que não, quando tem só a foto, não aparece imagem não, só a voz, tá bom? Tá sem problema. Tá? Então tá sendo postado lá, canal Além da Imaginação, com Cid Fernandes. Você vai clicar aqui no meu perfil, vai estar na minha bio, tá bom? Você clica lá, já cai direto no canal. As lives vão ser postadas lá. Vou fazer um merchan também, tá? Tá, fica à vontade. Quem quiser seguir meu canal lá, Casa do Caçador Irim Letonã. Vou te seguir lá. Eu falo um pouco sobre as mentiras dentro da minha própria religião e as demais. Você, Edu. O Edu fala muito bem, cara. O Edu é top demais. Tem umas analogias muito top. Mas tá bom, obrigado aí por mais essa oportunidade aí. E eu gostaria de entrar nesse grupinho de vocês aí. Acho que é pelo Ed, né? Que o Kimbanda falou. O David. David. Isso. Então depois. Obrigado, minha querida. Edith da Perua. Obrigado, minha querida, pela sua presença. Você vai ser administrador do grupo, não é, Kimbanda? Eu creio que vai ser o David, mas ele vai colocar a gente também. Não, então beleza. Então tá bom. Boa viagem. Tá, João, então tá bom. Cid, fique à vontade aí, tá? Você vai trabalhar, né? Tudo de bom pra você aí. Saúde. Obrigado, meus queridos. Tem que trabalhar, né, Edu? Porque do céu não sai. Sim, com certeza. Eu não tô hoje porque eu tô sem serviço. A coisa tá feia nesse país, hein? Tá bravo. Tem que esperar Jeová vir bater na porta. Não, Jeová não faz. Jeová. Jeová. Valeu, obrigado, gente, meus queridos. Mais. Obrigado a todos. Já seguem a galerinha. Valeu, segue o Kibanda. Segue nós aí. Mais lives virão por aí. Assuntos muito tops, tá? Cara, eu não sei se eu vou subir mais religioso não nessa live não. Porque, nossa, minha cabeça dói quando os caras começam a falar uns negócios que não tem nada a ver, nada a ver. Até na rolagem vocês falam muita besteira. Tá? Ó, o Ariel, top 3. Top 3, ó. Os caras aí são top, hein? Acho que nem mostra aqui, né? Os top 1, top 3, top 4. Mas obrigado aí pela presença de vocês. Quem não me segue, gostou do assunto, gostou da conversa, me segue. Como eu já falei, nossas lives, tchau Billy Tris. As nossas lives estão sendo jogadas lá no YouTube. Então você quer assistir as lives, igual eu já expliquei, vá lá no canal do YouTube, já me segue. Branca, obrigado minha querida, tá sempre aqui acompanhando a gente. Vá lá, tá? Me segue lá também, se inscreva no meu canal, compartilhe se você achar interessante compartilhar.
É verdade, o Ed. Valeu, galerinha. Então é isso, brigadão. Tamo junto. Amanhã provavelmente teremos live. Você não quer perder nenhuma live, não quero perder uma live. Me siga, tá bom? Já me siga, marca lá para as notificações. Tá bom? Para você não perder nenhuma live. Valeu, galerinha. Valeu, Edilson na Farias. Obrigado. Vão estudar, meus queridos. Vão estudar. Vão buscar conhecimento. Pare de acreditar em pastor. Pare de acreditar na porcaria dessa Bíblia. Pensa no livro. Fazer igual o nosso amigo Kibanda. Pare de acreditar no livro da mentira. Nada ali é verdade. Bom, aqui ó, 2 arquétipos criados pelo ser humano. Que nem Jesus é, que também não é nada. Tá bom? Cara, e pior que isso aqui me assustava, hein? Hoje em dia eu dou risada disso aqui. Valeu, meus queridos. Fui.